Bom, pessoal, então nós vamos dar início à nossa aula de hoje, né? Continuando ainda a falar sobre geometria espacial, e eu vou fazer um link rapidamente com a aula passada. Então, na aula passada, nós terminamos falando do cilindro, né? Eu falei da área do cilindro. No caso do cilindro, a gente observa que ele tem dois círculos, né? Que são as duas bases, e a área lateral, que é um retângulo depois que você abre o cilindro. Eu chamei a atenção de que essa linha daqui, ó, é exatamente a linha que contorna a circunferência. Por isso que isso aqui vale 2πr. E aqui eu tenho a altura h do cilindro. Então, dessa forma, esse retângulo, base vezes altura, é 2πrh. E eu teria as duas bases. Então, eu teria que a área da base é a área de um círculo, a área lateral é a área desse retângulo aí, e a área total, que nós vimos, seria a soma das duas bases, né? Então, seria duas áreas de base, mais a área lateral. Então, a área total ficaria 2πr2, que são as duas bases, mais a área lateral. E aí, se eu quiser colocar o elemento comum, né, ficaria assim, como fórmula, né? Mas o que eu falei para vocês, o mais importante não é ficar guardando isso aqui, aliás, não deveria. Isso aqui é importante, é você enxergar essa figura, e é isso que interessa e é isso que é explorado do aluno. Simplesmente decorar uma fórmula não representa nada. Vimos também, né, o volume, no caso, seria a área da base vezes a altura. Como a área da base é πr ao quadrado, ficaria πr ao quadrado vezes a altura. Então, que é o que vale para o prisma, vale para o cilindro. Bom, e eu deixei na última aula um exercício para vocês, que é um exercício até fácil, mas eu não comentei, mandei nos comentários, mas só para poder ilustrar rapidamente, era um exercício para resolver o problema de abastecimento de água de um condomínio. Foi construída uma nova cisterna. Essa aqui é a cisterna atual. Ela tem 3 metros de altura e 2 metros de diâmetro. Então, a gente tem muito cuidado com esses dados. Quando ele dá o diâmetro, eu preciso do raio. Então, se o diâmetro é 2, o raio é 1. Eu tenho ali o raio e tenho a altura desse cilindro. E ele quer saber que vai ter uma nova cisterna. Essa nova cisterna vai ter a mesma altura da anterior. No entanto, ele quer saber qual que vai ser o novo raio para poder comportar 81 metros cúbicos. Então, ele quer esse volume aqui. E eu sei que o volume do cilindro é dado por isso aqui. Então, como eu quero descobrir esse R aqui, eu teria que fazer essa conta. A altura vai ser mantida, 3. Então, seria πr2, que era da base, vezes a altura, é igual a 81. πr ao quadrado, a altura é 3, igual a 81. Ele falou para considerar o π valendo 3. Então, eu coloquei 3 aqui no lugar do π. Aí ficou 3 vezes r ao quadrado, vezes 3 igual a 81. Isso aqui, 3 vezes 3 vai dar 9. Então, eu botei o 9 aqui. Então, r ao quadrado dá 9, o r deu 3. Então, quer dizer, a cisterna atual tem raio 1. E a nova cisterna teria que triplicar o raio para poder o volume chegar a 81. A pergunta era de quanto que deveria ser esse aumento. De 1 para 3, o aumento é 2. É um exercício simples, tá? Um exercício simples. E é aquele exercício que o aluno não deveria errar na prova do Enem. Por que ele é exercício simples? Porque ele é a aplicação direta de uma relação simples, né? Então, é mais a questão da interpretação. Uma pergunta que poderia ter sido feita, e que é normal acontecer na prova do Enem, seria ele perguntar qual é o aumento percentual do raio, né? De quantos por cento ele aumentou. Então, como é que a gente faz aumento percentual? Então, por exemplo, imagina uma coisa que valia 10 e agora está valendo 12. Então, ela aumentou 2%. E eu poderia fazer essa conta direto dividindo 12 por 10, né? Ó, se eu dividir aqui 12 por 10, vai dar 1,2. 1,2 é a mesma coisa que 1,20, mostrando o aumento de 20%. Então, quando eu divido o novo valor pelo valor anterior e diminuo 1,
que no caso aqui seria o seguinte, né, que eu estou falando, ó. 1,20 é 120%. Menos 100% vai dar 20% do aumento. Então, isso aqui é uma coisa que provavelmente vocês viram aí no início do curso, né, com a matemática 1, que é o cálculo de percentual. Então, eu simplesmente perguntei isso. E é importantíssimo o cálculo de percentual. Então, alguns problemas que caem na prova do Enem, eles estão relacionados, existe o exercício, mas ele faz outra pergunta. Quer dizer, então, ele explora um outro conteúdo. Nesse caso desse exemplo, ele não fez isso. Eu que acrescentei essa pergunta para poder lembrar como é que eu faço o cálculo do aumento percentual. Então, uma maneira de fazer o aumento percentual é essa, né? Que é você dividir o novo valor pelo valor antigo e descobrir. Então, eu poderia dividir 3 por 1, né? Que vai dar 3, que é 300%. Como eu falei, menos 100% vai dar 200%. Então, houve 200% de aumento, né? Uma coisa que triplica, ela aumenta 200%. Então, é muito importante saber essa relação do uso da porcentagem. Eu fiz de uma maneira, você podia fazer usando regra de 3, da maneira que você achar mais fácil, ok? Eu só acrescentei essa pergunta. Com relação a esse exercício do Enem 2015, com relação a esse comentário que eu fiz, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Podemos prosseguir? Porta-voz, por favor. Podemos prosseguir ou não? Obrigado, Samara. Vamos prosseguir. Então, estou acreditando na Samara. Tá? E o volume do cilindro já tinha falado sobre ele. Bom, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar um pouquinho sobre diagonal de uma figura de um prisma, que é a diagonal do paralelepípedo, que é um prisma de base retangular, e que pode ser explorado principalmente porque o que entra aqui é teorema de Pitágoras. Eu já falei para vocês que teorema de Pitágoras é um assunto extremamente explorado na prova do Enem, em diversas partes da prova de matemática. Então, é interessante e é importante eu saber onde que eu uso o teorema de Pitágoras. E aqui é um caso. Então, por exemplo, vamos entender, vamos ver isso aqui de maneira espacial. Como é que seria isso, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma animação, né, que vai mostrar para a gente a respeito da diagonal do paralelepípedo. Então, está aqui. O paralelepípedo é uma caixa, né? É uma caixa. E se eu observar, o que acontece? Eu tirei lá, ó, só para deixei só a estrutura, né? Para a gente ver. O exemplo concreto é uma caixa, mas eu deixei só a estrutura. Observe aí que tem as arestas, né? Em azul são 2 vértices. E observe que foi desenhado um triângulo retângulo embaixo, com essa diagonal aqui, ó. Né, ó? Então, isso aqui passa a ser um triângulo retângulo, que eu peguei no retângulo de baixo, isso aqui é uma diagonal do retângulo. Né? E, obviamente, para eu achar essa diagonal aqui, se eu conhecer esse cateto e esse cateto, eu consigo achar essa diagonal, que é a diagonal da minha base, né? Porque, olhando a figura, ela está embaixo, na base. Então, está lá, ó. Estou chamando a atenção dessa parte da figura, certo? Ó, veja que ela está na base do meu paralelepípedo. Essa é a diagonal da base. Tá? Agora, tem uma figura, que é essa daí que eu acabei de desenhar, ó, que essa linha aqui é a diagonal do meu paralelepípedo. Então, a diagonal, ela vai ligar um vértice a outro. É lógico que não tem, essa é a diagonal do paralelepípedo. Eu posso, qualquer linha que eu ligue aqui, vértices opostos, eu vou ter diagonal, não importa. Mas o que eu estou chamando a atenção aqui é a diagonal do paralelepípedo. E observa 2 triângulos, o triângulo verde e o triângulo roxo. Todos esses 2 triângulos, eu vou usar o teorema de Pitágoras. Só que no triângulo roxo, para eu usar o teorema de Pitágoras, eu vou primeiro calcular essa diagonal aqui da base. E ela vai virar cateto do triângulo roxo. E aí eu vou calcular empregando o teorema de Pitágoras. E essa visualização a gente precisa ter, e essa visualização é que vai nos levar a empregar mais de uma vez o teorema de Pitágoras. Eu estou mostrando aí para vocês, só para vocês verem espacialmente como é que fica a figura, né? Certo? Para a gente poder trabalhar com o cálculo que vai interessar para a gente. Perfeito? Então, vamos lá.
Está aí o nosso paralelepípedo. Observa o seguinte, está lá o triângulo de baixo e o triângulo de cima, que eram aqueles lá. Ah, professor, mas a figura que o senhor mostrou lá no videozinho, ele estava deitado ao contrário. Não importa. Eu aqui vou fazer com a figura nessa posição. O fato é que não importa a posição. Eu sempre vou ter uma diagonal na base, uma diagonal que é a diagonal do prisma. Essa diagonal, e lógico que a depender da posição que eu colocar, eu vou fazer um cálculo, mas a ideia sempre é a mesma. Né? Veja que eu estou chamando a diagonal da base de Dzinho e a diagonal do prisma de Dzão. Então, para eu achar aqui o Dzinho, eu vou usar esse triângulo retângulo de baixo, que é o triângulo retângulo aí amarelado. Aqui é B, aqui é A, e eu quero achar o Dzinho. Então, pelo teorema de Pitágoras, eu faria isso, normalmente. Ó. Esse é o Dzinho ao quadrado. E é lógico, se eu quisesse calcular, eu faria a raiz, mas deixa escrito do jeito que está aí. Aí o que eu vou falar? Mas eu não quero Dzinho, eu quero, essa aqui é a diagonal da base. Eu quero a diagonal do prisma. Então, para eu achar a diagonal do prisma, do paralelepípedo, paralelepípedo é só o nome particular do prisma, né? Do paralelepípedo, eu vou empregar o teorema de Pitágoras no retângulo azul. Verde, azul, né? Depende da maneira como está chegando a cor aí para vocês. Aqui é o Dzão, aqui é o Dzinho e aqui é o C. Então ficaria Dzão ao quadrado é Dzinho ao quadrado mais C ao quadrado, teorema de Pitágoras. Só que Dzinho ao quadrado tá aqui, ó, é ao quadrado mais B ao quadrado. Então, Dzão ao quadrado ficaria isso aqui. Aí, conclusão, que pessoal que aparece nos livros, aparece escrito isso aqui, ó. Mas isso nada mais é do que eu ter empregado o teorema de Pitágoras 2 vezes. Né? Então, calcular a diagonal de um paralelepípedo, que é o que eu chamei de Dzão, é a raiz do quadrado, da soma dos quadrados de cada uma das dimensões, A, B e C. Sempre assim? Sempre assim. Agora, eu não sou obrigado a empregar essa fórmula direta, a gente pode fazer o exercício separado. Então, por exemplo, imagina aqui, ó, ele está perguntando para mim assim, ó, calcule a menor distância entre os vértices H e B. Ora, a menor distância entre os vértices H e B é uma linha reta. Ora, para eu calcular essa distância, eu sei que eu vou olhar esse triângulo aqui, ó. E esse triângulo aqui, ele está em perspectiva, mas ele é um triângulo retângulo. E isso aqui que eu quero calcular, que ele está pedindo, é a diagonal do prisma. E ele me deu as dimensões. Ele disse que AB vale 8. Ele disse que BC vale 6. Então, aqui é 6, aqui também é 6. E ele disse que CG, que é a altura, vale 10. 10. Que é 10 também. Ora, então, conclusão. O que eu preciso calcular? Ou eu vou empregar a fórmula direto, que eu fiz no exercício anterior, ou eu vou fazer em duas partes. Eu, particularmente, gosto de fazer em duas partes, porque eu não decoro fórmula, né? Eu uso a figura. Ah, mas professor, mas eu já guardei. Não tem problema. Eu vou fazer primeiro a diagonal primeiro, ó, que é o triângulo de baixo. Vou até botar ele aqui com uma outra cor. Né? Então, eu vou primeiro trabalhar com o triângulo azul, que é um triângulo retângulo, só que está em perspectiva. Aqui é o Dzinho, aqui é 6 e aqui é 8. Então, na hora de eu calcular, eu vou fazer normalmente Dzinho ao quadrado é 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Seria essa a proposta. Deixa aí, deixa aí. Não preciso nem calcular. Deixa aí. Aí agora eu vou calcular o Dzão. Para calcular o Dzão, eu vou usar o triângulo maior, que é D, aqui é 10 e aqui é Dzinho. Então ficaria D ao quadrado, Dzão ao quadrado, é Dzinho ao quadrado mais 10 ao quadrado. Só que Dzão ao quadrado
É o Dzinho ao quadrado, que é 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, mais 10 ao quadrado. Aí eu teria que fazer essa conta, né? E aí ficaria raiz de 36 mais 64 mais 100. Então, raiz de 36 mais 64 dá 100, 100 mais 100 dá 200. E o que é 200? 200 é 2 vezes 100. Então, raiz de 100 é 10 e o 2 fica lá dentro. Certo? Eu fiz assim, direto. Ó. Você vê, ó, isso aqui é uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, que é o que às vezes a pessoa ganha tempo na prova do Enem. Tem muita gente que faz isso aqui, ó. Ah, vou pegar o 200. Aí ele faz 2, 100, 2, 50, 2, 25, 5, 5, 5, 1. Aí ele faz assim, raiz de 200 é raiz de 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado. Aí 2 ao cubo ele se transforma em 2 ao quadrado vezes 2. Olha o tempo que eu estou gastando. E aí sai esse 2 e sai esse 5. Então fica 2 vezes 5 e o outro 2 fica. Aí ficaria, ou desculpa, pessoal, que é 10, né? 10 raiz de 2. E raiz de 100 é 10, né? Então, eu aqui fiz de maneira direta a raiz, né? Agora, se você quiser gastar tempo fazendo isso, você pode. Aí depende da sua habilidade, do que você está acostumado a fazer. Mas sempre eu posso fatorar para poder extrair a raiz, né? Mas eu não precisei fazer isso, porque eu olhei os 200 e vi que era 2 vezes 100, cheguei em 10 raiz de 2. Então, simplesmente isso, o cálculo da diagonal. Alguma pergunta nesse exercício, pessoal? Tranquilo aí? O uso da diagonal, o cálculo diagonal, usando o teorema de Pitágoras? Alguma dúvida, alguma pergunta? Porta-voz? Porta-voz não, porque ninguém fala, né? Porta escrita. Alguém para me responder, por favor. Tudo certo? Beleza, Samara. Samara é o porta-voz, então a gente subentende que está todo mundo entendendo. Vamos lá. Bom, o cubo, ele é um caso particular do paralelepípedo, onde todas as arestas são iguais. No caso aqui, chamei A e A. Então, obviamente, se eu fosse aplicar tudo aquilo de novo no cubo, eu ia fazer aqui, D ao quadrado igual a ao quadrado mais A ao quadrado. Eu estou trabalhando com esse triângulo aqui. Ó. Aí depois eu vou trabalhar com grandão. Aí ficaria Dzão ao quadrado, é Dzinho ao quadrado, mais A ao quadrado. Só que Dzinho ao quadrado é isso aqui. Então, ficaria isso aqui. Né? Aí você vai encontrar isso aqui nos livros. Ó. Tudo bem, perfeito. Mas é o teorema de Pitágoras. Entendeu? É o teorema de Pitágoras. Qual é a vantagem de eu visualizar e lembrar que é sempre o teorema de Pitágoras? Que lá na frente, daqui a 20 anos, se você aprendeu isso aqui e guardou essa figura na sua cabeça, você vai lembrar. Ah, eu uso o teorema de Pitágoras. Fórmula, você esquece. Mas a figura em geral, se você memoriza a figura na sua cabeça, você não esquece. E lembrar que você tem o recurso do teorema de Pitágoras. Então, para o cubo é simples, não tem mistério. Tá? Então, vamos pegar um exercício só para a gente treinar isso aqui. Eu tenho um cubo de aresta medindo 3 centímetros. Ele pede para eu calcular a sua diagonal. Então, vamos lá. Acabamos de ver que a diagonal, eu vou calcular a diagonal da base. Ninguém precisa fazer do jeito que eu estou fazendo, tá, pessoal? O importante é que você visualize o teorema de Pitágoras. Eu costumo fazer dessa forma que eu acho que é melhor. Aí agora eu vou calcular a diagonal grandona. É a diagonal pequenininha, mais 3 ao quadrado. Diagonal grandona é 3 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Professor, você não podia usar D igual a raiz de 3 direto? Podia, mas é que eu estou falando que eu não estou. Ah, mas aí o senhor não falou que eu ganho tempo? Tudo bem, gente. A questão a administração de tempo depende da habilidade que você tem. Óbvio que se eu chegar direto nisso aqui, eu ganho tempo, em vez de fazer tudo isso que eu estou fazendo, né? De fato, é mais rápido, né? Ixi, acabou que copiou aqui uma.
Vou voltar aqui na nossa tela. Acabou que eu perdi a figura, né? Deixa eu voltar lá. Então, já vou fazer direto agora, tá? 3, 3, 3. A diagonal é isso, raiz de 3. Aí a diagonal, que é a letra A. Letra B, volume. Volume é a área da base vezes a altura, que vai dar A ao cubo. No caso do cubo, né? A área da base é A ao quadrado, então daria 3 ao cubo, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27 centímetros cúbicos. Aqui é centímetros. E letra C, a área total. Lembrando que o cubo, quando a gente abre, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 6 quadrados, né? 6 quadrados. 6 quadrados. Então, a área total, 6A ao quadrado, 6 vezes 3 ao quadrado, 6 vezes 9. 6 vezes 9, 54 centímetros quadrados. Tem mistério, só estou lembrando aqui, se caísse algo desse tipo aqui, seria uma questão bem fácil. Pois bem, outra figura que a gente precisa conhecer, que vocês precisam conhecer e guardar, e de fato aqui vocês têm que guardar a fórmula. Veja bem, eu falo guardar a fórmula, mas depende do examinador do Enem, tá? É muito comum no Enem o examinador não querer, quando ele acha que a fórmula não tem uma dedução mais lógica, ele dá a fórmula. Já aconteceu, nós vamos ver aqui o exemplo dessa questão, mas é importante que a gente guarde, porque a dedução seria complexa, né? Então, é uma fórmula que a gente guarda, está fora do nosso entendimento do ensino médio, como que se calcula essas fórmulas, né? Então, a gente poderia até fazer de maneira indutiva, mas não é o caso. Então, conclusão. Todas as vezes que eu tiver uma esfera, eu vou ter a capa dela, a casca da laranja, né? E a área é isso aqui. 4πr ao quadrado, onde R é o raio da esfera. E o volume? O volume é 4/3 de πr ao cubo. Acabou. Você vai guardar isso aí. Então, se pedir o volume de uma esfera, você vai usar essa fórmula de baixo. Se pedir a área da capa da esfera, você vai usar a fórmula de cima. É assim que a gente trabalha. Né? É interessante a gente conhecer alguns elementos da esfera. Tá? Então, por exemplo, se eu pego uma esfera e corto, igual eu cortei na figura ali em cima, imagine uma laranja que você tira a tampinha da laranja, né? Aquela tampinha. Você corta a laranja e tira uma tampinha. Essa tampinha é chamada de calota esférica, que eu representei ali embaixo, verde. Agora, vamos imaginar o gomo da mexerica. Imagina a mexerica, podia ser a própria laranja, mas vamos imaginar que a mexerica é mais fácil. Imagina uma mexerica perfeitamente esférica. Se você pegar o gominho da mexerica inteiro, todo, ele se chama cunha. Então, aquele gominho é a cunha, que é o que está em roxo aí. Ele tem um volume. A cunha tem um volume. A calota, ela é só aquela superfície que cobre. Então, ela tem uma área. A calota, ela é uma superfície. É a capinha da minha tampinha de laranja. A cunha, não. Ela tem um volume. E o fuso esférico é só a capinha da minha cunha, é só essa parte amarela, né? Então, seria só a superfície ali de fora do meu gominho da minha mexerica, né? Então, isso é a esfera. Professor, eu preciso conhecer esses elementos? Ora, provavelmente, considerando a prova do Enem, ele, se pedisse isso, ele iria explicar o que é cada um desses elementos. Mas eu acho que a gente não sabe, cada examinador muda também, né? Apesar da gente ter aquele banco de questões montado lá no Enem, a gente não sabe o que pode aparecer uma questão mais fácil, uma questão mais difícil. Eu recomendo que vocês conheçam esses elementos. Apesar de que, assim, como eu estou falando para vocês, as questões de esferas que caíram no Enem, não precisou de você memorizar nada disso, tá? A fórmula, inclusive, você vai ver uma questão aqui que a gente usa a fórmula, ele dá a própria fórmula para poder a gente usar. Mas a gente vai ver o que vai mais interessar para nós em termos de esfera. Essa figura aqui, eu diria para vocês que é a figura que eu colocaria como figura-chave em questões do Enem de esfera. Por quê? Porque, mais uma vez,
Estou falando para vocês que eles adoram o Teorema de Pitágoras. Mais uma vez, é uma aplicação do Teorema de Pitágoras. O que eu desenhei aí? Eu desenhei 2 círculos na minha esfera. Então, um círculo que eu parti no meio, que é esse círculo maior, o amarelo mais claro. Esse círculo máximo, ele tem o raio, que é o raio da esfera, né? Ó. Esse aqui é o raio da esfera que eu estou chamando de R maiúsculo, né? Aí, pode de um lado ou do outro. Aí eu peguei e fiz uma tampinha lá, seria aquela calota, lá em cima, e aí eu peguei só aquele círculo que formou lá em cima, que é um amarelo mais escuro, esverdeado. E, normalmente, os problemas que podem acontecer, eles vão cair nesse triângulo retângulo. É a pergunta que eu estou fazendo aí. O que te chama a atenção nessa figura? O que chama a atenção nessa figura é a presença de um triângulo retângulo que eu posso construir usando a estrutura que foi montada para mim. Veja que esse raio do círculo lá de cima que se formou, naquela calotinha lá, eu chamei de errinho. E esse círculo ele foi feito com um corte a uma distância Dzinho do centro da minha esfera. Então, normalmente, o problema ele vai vir assim, ó. Eu pego uma esfera e faço um corte a uma distância do centro da minha esfera, que é o Dzinho. Aí eu obtenho um círculo menor, que é uma seção, né? Uma seção, que é uma área. Eu tenho aquele círculo máximo e tenho aquele menorzinho. E aí eu sei que, é lógico, isso aqui é o raio, né? Ó. Esse raio ele vai andando aqui, ó. Esse aqui é o raio também. Não importa a posição, aqui também é raio. Né, ó? É lógico que eu tenho o raio aqui também, ó. Mas esse aqui não me interessa. Tá? Esse aqui eu vou apagar porque não me interessa. Eu estou preocupado em olhar essa figurinha aqui. Que é um triângulo retângulo, né? Então tá. Vamos pegar um problema do Enem, né? Mas antes de eu pegar, eu vou escrever aqui, chamar a atenção desse triângulozinho, né? Ó. O que acontece aqui é basicamente isso. Ó. Eu vou empregar o Teorema de Pitágoras. Ó. É isso. Ah, professor, eu vou decorar isso aqui. Não, você vai visualizar isso. E vai ver que é o Teorema de Pitágoras que você vai empregar na hora que você precisar. Está aqui o exemplo da prova do Enem de 2017. Né? Ele fala assim, ó, para decorar uma mesa de festa infantil, um chefe de cozinha usará um melão esférico com diâmetro medindo 10 centímetros. Aí, de novo, ó, ele dando diâmetro. Você vê que eles gostam de dar o diâmetro, eles não gostam de dar o raio. Né? Então, o diâmetro mede 10 centímetros. Então, quer dizer que essa distância toda aqui, ó, mede 10 centímetros. E o raio, que é esse pedacinho aqui, ou esse pedacinho aqui, ó, ele mede 5 centímetros. Ele vai servir de suporte para espetar diversos doces. Ele irá retirar uma calota esférica, aquilo que eu falei, ele vai fazer uma tampinha do melão, conforme ilustra a figura. E para garantir a estabilidade desse suporte, dificultando que o melão role sobre a mesa, o chefe fará o corte de modo que o raio R da seção circular, raio Rzinho, né? Esse aqui é o Rzão. Lembrando que eu estou usando essa nomenclatura. Rzão para a esfera como um todo e Rzinho para qualquer corte que eu faça. Né? Então, isso aqui é Rzão. Esse aqui é o Rzão, né? Ó. Esse aqui é o Rzão. E esse aqui é a distância que eu fiz o corte. E aqui aquele meu retângulozinho. A diferença desse meu desenho para o anterior é que eu fiz o corte embaixo. Então, ele vai fazer o corte de modo que o raio R da seção circular seja de pelo menos 3 centímetros. Então, ele quer que esse raiozinho aqui, ó, seja de pelo menos 3. Por outro lado, o chefe desejará dispor da maior área possível da região em que serão afixados os doces. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, como ele cortou essa parte de cima, é que ele vai usar. Isso aqui é um código de perfil. Ó. Então, isso aqui é que vai ficar em cima da mesa e ele vai pregar os docinhos tudo aqui. Ó. E ele arrancou essa parte aqui de baixo. Ó.
e pôs isso aqui em cima da mesa. Então, de perfil é isso que está acontecendo. Então, a região onde serão afixados os doces, essa região de cima, a parte achurada vai ser apoiada na mesa e a calota ser cortada e eliminada é a parte de baixo. É isso que está acontecendo aqui, né? Então, se o diâmetro é 10 centímetros, então o raio é 5. Aí eu teria aquele desenho lá, ó, que é exatamente o A ou B, onde eu tenho ali errão, que é esse aqui, né, ó, valendo 5. Né, ó. Eu tenho o OA, que é a minha distância ali, o AB ele falou que queria 3, né, e aqui é o Dzinho. Então, conclusão, eu teria que resolver esse problema aqui, porque o que ele está perguntando para mim ele quer saber a altura H, quer dizer, ele quer saber esse pedacinho aqui de baixo. Ó. Então, se eu descobrir o Dzinho, eu consigo descobrir qual é o pedacinho de baixo. Né? Então, eu vou até colocar aqui uma outra cor. Então, esse aqui é o Hzinho, né? Ó. E ali, esse aqui é o Dzinho. Opa, vou botar de outra cor, que eu quero vermelho. $40? $50? Então, aqui. Tá aí, ó. E esse aqui é o meu errão, né? Não esqueça disso. Então, se eu achar o Dzinho, eu consigo achar o H. Por quê? O H é errão menos o Dzinho. Então, o H é 5 menos o Dzinho. Então, eu tenho que calcular o Dzinho. Então, ficaria aqui 5 ao quadrado, que é o errão, é igual a 3 ao quadrado mais D ao quadrado. Então, ficaria D ao quadrado igual a 5 ao quadrado menos 3 ao quadrado. Então, D ao quadrado é igual a 25 menos 9. D ao quadrado é igual a 25 menos 9, 16. Ah, 16. Então, D é igual a 4. Né? Então, H é igual a 5 menos 4, que vai dar 1. Seria ali a resposta à letra C. Né? Certo? Então, pessoal, veja, você pode falar assim, faço esse exercício difícil. Ora, se eu conheço, a dificuldade é a interpretação, é ler o texto e interpretar. Mas, basicamente, era essa a construção. E veja que era simplesmente pregar o teorema de Pitágoras usando aquele triângulo que a gente formou ali. Certo? Pessoal, alguma pergunta com relação até aí? Com relação à esfera? Tudo certo? Alguém que não seja a Samara para me responder, só a Samara que responde. A Samara pode responder também, mas eu gostaria que outra pessoa me dissesse se está ok, se está tranquilo. Até aí. Samara tá beleza. Só a Samara, só ela. Obrigado, Sofia. Então é isso aí. Então, pessoal, veja bem. Vou pegar um outro problema aqui do Enem, esse de 2016. Tá? Olha aquilo que eu falei para vocês. Ó. Uma indústria de perfumes embala seus produtos atualmente em frascos esféricos de raio R, com volume dado por 4/3 de PR3. Às vezes a pessoa, nossa, é o volume da esfera. 4/3 de PR3, ó. Volume da esfera. Então, frasco esférico, falou aqui, ó. E observou-se que haverá redução de custo se forem utilizados frascos cilíndricos com raio da base R/3, cujo volume é... Olha só o que ele está falando. Ele deu tudo para você aqui. Ele te dá uma esfera de raio R e diz que o volume é 4/3 de PR3. Nós já sabíamos disso. Depois ele fala para você que ele vai embalar em cilindro. O cilindro tem raio
R sobre 3, quer dizer, 1/3 do raio da esfera, e aí a gente já saberia que o volume do cilindro é a área da base, que é πr2h. Só que o raio aqui é R ao cubo. É R sobre 3, ó. Né, ó. Então, seria isso aí. E ele deu a fórmula, ó. Olha só. Ele deu tudo no problema. Só que aí ele quer saber o seguinte: para que seja mantida a mesma capacidade do fraco esférico, quer dizer, tudo que cabe nessa esfera, ele quer que caiba nesse cilindro. E ele quer saber qual é a altura para que isso aconteça. Ou seja, o que ele está dizendo para mim? Que o volume do cilindro tem que ser igual ao volume da esfera. Não é isso? Ó? Para que seja mantida a mesma capacidade. Então, quer dizer, o que cabe na esfera tem que caber no cilindro. Então, eu tenho que igualar as duas coisas. Eu vou botar aqui. Isso aqui tem que ser igual a isso aqui. É isso que ele quer que eu faça. Ora, então, o que eu tenho que fazer? Calcular a altura que ele tá pedindo. Aí eu venho aqui. Aí isso aqui daria R ao quadrado sobre 9H igual a 4R ao cubo sobre 3. Aí eu vou isolar o H, né? Isolando o H, ficaria H igual a 4R ao cubo vezes 9, né? Ó, passei o 9 para cá multiplicando. Podia até simplificar, mas eu não estou simplificando ainda não. Sobre o R vem para cá dividindo, ó. Pronto. Né? Aí ficou isso aqui, ó. Né? Então, o 9 passou multiplicando lá para cima, o R quadrado para cá para baixo. Aí eu simplifico aqui, ó. 9 com 3 dá 3, R ao cubo com R ao quadrado, sobrou um R só. Então, ficou o quê? 4R vezes 3. Então, o H é quanto? 12R. Então, pessoal, a pessoa fala assim, essa questão era uma questão de geometria espacial. Sim, mas, na verdade, tudo que precisava saber de geometria espacial, ele deu. No fundo, a questão virou uma questão algébrica, que era você sair da igualdade em interpretação e chegar no H. Virou uma questão algébrica. E qual é a dificuldade que faz as pessoas tremerem? Não tem número. Então, matemática, tem a gente vai dizer, eu não gosto das letrinhas. Quando tem número, eu fico tranquilo. Tirou o número, a pessoa já fica estressada, já acha que a questão não vai dar, que ela não vai conseguir fazer, e tá aí. Simplesmente eu manipulei, isolei o H igualzinho eu isolaria se eu tivesse só números. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tudo certo nessa questão do Enem 2016? Para a gente poder avançar um pouco mais? Perfeito aí? Ótimo. Obrigado, Sofia. Pronto. Agora eu quero brincar um pouquinho com vocês, porque treinar um pouco do raciocínio, tá? Como a gente sabe, o Enem, ele trabalha a interpretação geométrica, né? E tem algumas coisas que caem no Enem, às vezes, que eles exploram, e dependendo da forma, a pessoa acha que mudou tudo. Vocês vão entender o que eu estou falando. Então, vamos lá. Vamos ver se vocês me respondem. Eu tenho aí uma garrafa de 1 litro, né? 1 litro, lembrando que vale 1.000 mililitros. E eu quero saber quantos copos de 200 ml eu preciso para encher essa garrafa aí. Quero que vocês me respondam aí no chat. Quantos copos de 200 ml eu preciso para encher a garrafa? Eu vou enchendo o copinho e vou botando a garrafa. Enchendo o copinho e botando a garrafa. Quantos copos eu preciso, gente? Responda no chat. Questão de raciocínio lógico e, a princípio, simples. Perfeito, Sofia. Samara, 5. Perfeito. Como é que eu cheguei nessa resposta? Ora, professor, 1.000 dividido por 200 vai dar 5. Ora, então, veja bem, todas as vezes, aqui ficou fácil porque caiu certinho. Quando é que o aluno se enrola? Ele se enrola quando a conta não dá certinha. Como assim? Imagine que eu mudasse o copo. Eu falasse assim, o copo não é de 200 ml. O copo é de 300 ml. Aí o cara fala assim, professor, não vai dar certo.
não vai dar certo. Mas a pergunta, ela é feita. Quantos copos eu preciso? Veja que para eu descobrir, eu dividi a capacidade da garrafa pelo tamanho do copo e descobri quantos copos. Ora, esse raciocínio, ele não muda. Ou seja, se eu pego uma capacidade lá grande, que eu vou usar, e divido pela menor ali, que eu quero colocar, eu vou ter a quantidade que eu vou colocar lá dentro. Sempre. Isso não muda. Quando a gente fala 300, o cara se enrola. Não muda nada, pessoal. Se fosse 300, eu faria 1.000 dividido por 300. Simplificando, daria 10 terços. Aí você fala assim, nossa, professor, quantos copos de 300 ml? 10 terços de copo. Mas como é que eu faço isso? Imagine que isso fosse que você está precisando fazer isso. Aí você fala, como é que eu vou fazer 10 terços de copo? 10 terços de copo seria você pegar um terço, pegaria esse copo, dividiria, por exemplo, imagina o copo aqui. Divide ele em 3. Isso aqui é um terço, por exemplo. Aí você poderia pegar esse um terço e colocar 10 vezes na garrafa. Pegaria um terço, botar na garrafa. Um terço, e aí seriam 10 terços. Ou você poderia pegar assim, ó, 10 terços. O que são 10 terços? São 3 inteiros e um terço. Então você poderia pegar 3 copos cheios, colocar na garrafa e depois pegar um terço de copo. Pessoal, vocês entenderam esse comentário que eu fiz aí do copo de 300 ml comparado com o de 200? Isso é importante, por quê? Porque às vezes cai uma coisa desse tipo no Enem, uma comparação, e a pessoa fica doida, o que eu faço? Isso é muito interessante, isso não é só para questão não, isso acontece muito em receita. Aí a dona fica doidinha na hora de ler a receita, como é que eu vou fazer isso? É simplesmente você pensar dessa maneira. Porque toda vez que cai infração, o pessoal fica doido. 10 terços de copo? O que são 10 terços de copo? São 3 copos inteiros e eu pego um terço do copo. Esse é o processo. Então tá. Imagina, então, uma questão desse tipo aqui. Olha só. Veja que eu não vou ficar preocupado em ficar elucubrando com os números. Eu vou fazer o que eu sei que eu tenho que fazer. Então, olha o que ele diz aqui. Uma esfera de raio R vai ser usada para encher completamente de água um cilindro de raio e altura, medindo também R. Então, ele falou o seguinte, ó, que aqui é R e aqui também é R. Ele quer saber quantas esferas eu vou usar para esse trabalho. Ora, o que a gente aprendeu? Se eu vou pegar a esfera e vou encher e colocar dentro do que está ali do cilindro, eu quero saber quantas eu preciso. Como é que a gente faz? A gente fez exatamente, Sofia, isso acontece. E isso daí, Sofia, que você falou, não acontece só com receita, não. Isso acontece com costura, quando às vezes cai. Sair um pouquinho do número inteiro, as pessoas têm dificuldade. Né? E a gente tem que parar de ter esse medo. Olha só, quando você pensou aqui na questão anterior, você falou assim, eu peguei a capacidade do negócio e dividi pelaquele objeto que eu vou encher. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Qual é a capacidade desse cilindro aqui? A área da base vezes a altura. Então, aqui, ó. Esse é o volume do cilindro. A área da base vezes a altura. Qual é o volume da esfera? Como é que eu quero saber? Eu quero saber quantos desses vão caber ali. Então, eu vou pegar esse cara aqui e vou dividir por esse. Nossa, professor, você vai dividir... Mas foi o que eu fiz aqui, ó. Eu não dividi o que eu queria encher pelo menor, pelo outro, que é menor. Então, é isso que eu vou fazer. Vou dividir a questão. O problema que vocês vão ver, e aí vamos ver se vocês vão conseguir entender, que eu vou comentar, que isso aqui daria o quê? Ó, 1 dividido por 4 terços é 3 quartos. Então, olha a resposta. Quantas esferas eu precisaria usar para esse trabalho? Nenhuma inteira.
eu pegaria a esfera e precisaria de 3/4 dela. É lógico que eu queria coloquei esse problema só para provocar vocês, né? Para vocês entenderem esse raciocínio lógico. E segundo, a análise do próprio resultado. Na prova, eu poderia colocar assim, quantas esferas? Podia apresentar uma esfera, 2 esferas, 3 esferas, menos de uma esfera. É menos de uma esfera, porque é 3/4. É lógico que é difícil, porque você pode perguntar para o professor, como é que eu ia pegar 3/4 aí da esfera? Aí realmente fica mais difícil, eu não estou entrando no mérito desse processo. Eu coloquei a questão como quebra-cabeça mesmo, para provocá-los, para provocar o raciocínio, para a gente poder entender. E eu queria saber se vocês concordam, se tem alguma pergunta, se está ok. Até aí. Está ok, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Beleza, nós estamos chegando no nosso finalmente, né? Aqui da. Fechar aqui. Né? Então, assim, o que é importante que eu quero que vocês guardem, que na próxima aula a gente vai avançar mais um pouquinho na parte de geometria, está faltando a gente falar de cones e pirâmides, que é o motivo da próxima aula. É muito importante que vocês tenham esses processos, porque vocês vão vendo que uma coisa está encadeando na outra. Então, veja que o tempo todo eu estou assistindo em geometria plana. Então, não tem jeito. Tem que conhecer o quadrado, os elementos do quadrado, saber a área do quadrado. Tem que conhecer o triângulo equilátero, saber os elementos do triângulo equilátero, a altura do triângulo equilátero, saber calcular a área do triângulo equilátero, que é o que vai ser explorado de vocês. Tem que conhecer o hexágono regular. Esses são os elementos lá da geometria plana que vão ser muito explorados o tempo todo. A gente viu isso na geometria plana. Porque aqui na geometria espacial, a gente calcula áreas. Né? E no cálculo de áreas, a gente está usando isso o tempo todo. Nesse caso aqui da aula de hoje, eu usei conhecimentos da aula passada e o que nós vimos de geometria espacial? Nós vimos os prismas, lá no início, a área do prisma, volume do prisma. Aí eu falei de 2 prismas particulares, que é o paralelepípedo. Né? Então, nós falamos do paralelepípedo. Então, quando nós falamos do paralelepípedo, falei assim, ó, é um caso particular. E mais particular, o cubo, também chamado de hexaedro. A nomenclatura é importante, porque na hora da prova eles podem usar essa nomenclatura, e se você não conhecer, você pode se confundir. Né? Então, isso é importante também ter isso na cabeça. Na hora que eu cheguei no cilindro, que eu mostrei para vocês o cilindro, ele pode ser comparado com prisma. O cilindro pode ser comparado com prisma. Então, vale a questão do volume sendo a área da base vezes a altura, e vale a questão da área total, em que eu desmembrei, né, lá a figura toda, né, como está aqui. Né, ó. A gente desmembrou a figura toda, que é isso aqui. Então, tudo isso é importante para que a gente possa, como é que se diz assim, resolver os problemas. E eu terminei essa aula mostrando para vocês, insistindo, porque é um tipo de quebra-cabeça, de raciocínio lógico, muito cobrado no Enem de formas diferentes, que é aquela pergunta: quanto de uma coisa cabe em outra coisa? Quanto de uma coisa cabe em outra coisa? Então, eu pego essa outra coisa e divido pelo tamanho da outra. Isso pode envolver volume, que foi o que aconteceu aqui, mas pode envolver área. Então, por exemplo, se eu perguntasse assim, imagine o seguinte, só para a gente encerrar. Se eu tenho essa área e tenho essa aqui, eu pergunto, quantos triângulos desses caberiam aqui? É lógico que aqui fica mais difícil, porque eu teria que encaixar. Aí é um quebra-cabeça, é mais difícil. Envolve um pouco mais. Mas se não for isso, se for simplesmente um cálculo, como é o caso aqui que eu estou preenchendo com líquido, é tranquilo. É só fazer a divisão daquele pelo outro. Sempre assim. E pode dar resultado menor. Se dá resultado menor, quer dizer que eu vou precisar menos, né, daquela figura do que a outra.
E é isso que eu gostaria de falar. Então, encerro o nosso encontro por aqui. Próxima aula nós voltamos. E não deixem de olhar, né? Eu vou disponibilizar o material para vocês depois lá, tá ok? Então, é isso. Bom final de semana para vocês. Nos encontramos na semana que vem.